Caminho do coração. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional do Apostolado da Oração, e hoje nós começamos uma segunda parte do nosso programa Caminho do Coração. Semana passada fizemos um programa ao vivo, celebrando 50 programas. Imagina, 50 programas, 50 semanas que a gente já está junto nesse programa Caminho do Coração. Então nós iniciamos esse mês de agosto com o programa número 51, conversando um pouquinho sobre o tema da vocação. Esse mês vocacional que a Igreja do Brasil nos convida a rezar. A definição mais simples de vocação é chamado. Trata-se de um chamado a um estado de vida. Mas, primeiramente, é o chamado de Deus despertando para a própria vida. Tomar consciência de que a vocação é um chamado de Deus, a vida, deve levar à percepção de como se vive esse chamado. Esta vida que nos foi dada, não só como dádiva, como presente, como um dom, mas também como uma incumbência, não só é dom, mas nos é dada também como uma tarefa. Ou seja, como você vai desenvolver esta vocação, esse chamado que recebeu no seu nascimento? Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema vocacional. Deus nos chama à vida, primeiro chamado que nós recebemos. Deus nos chama à vida e depois nós já, como cristãos, recebemos o segundo chamado, o chamado a pertencer a uma comunidade de fé. Nós dizemos que nós somos chamados a ser cristãos pelo batismo. Depois nós somos chamados também, vivendo numa família que vivemos, nossa casa, nós vamos percebendo, então, crescendo a partir do chamado à vida, a partir do chamado a ser cristão, nós vamos então fazendo considerações na nossa vida, quando a gente já está aí na idade da razão, como a gente costuma dizer, por volta de 12, 13, 14, 15 anos, já começa a perguntar o que eu vou fazer da minha vida. Então o tema vocacional mais específico brota a partir daí. Se as primeiras perguntas são importantes, o valor da vida, o valor da fé, as perguntas mais específicas sobre a vocação se colocam como muito importante também para a nossa vida, para que a gente possa viver a vida e viver a vida cristã, respondendo então numa vocação específica. Quais são as vocações específicas que nós vivemos, e que nós somos chamados então a vivê-las? Bom, as vocações específicas são escolhidas a partir de por isso a palavra escolha, escolhidas a partir de um discernimento, a partir de colocar, do momento que a gente coloca diante da nossa vida, do nosso caminho, que escolha eu vou fazer? Vou viver a minha vida como? Vou viver a minha vida para quê? Então é diferente um pouquinho da questão profissional, que a gente vai falar um pouquinho, mas a vocação é mesmo um estado de resposta a esse chamado à vida e a ser cristão que Deus nos faz. Então nós podemos responder a esse chamado, primeiro, o mais comum, no casamento. O chamado então a formar uma família, a vocação que nós chamamos a vocação matrimonial. Jovens que se escolhem, Jovens que se escolhem a formar uma família. Então a vocação matrimonial brota desse resposta ao amor primeiro também. Deus nos ama e por isso nós podemos amar também outra pessoa. Então se escolhe, então se celebra isso diante de Deus, é a vocação matrimonial. A vocação matrimonial, que é o que mais nós temos no nosso ambiente, no nosso ambiente do mundo, são pessoas que se escolhem para cuidar uma da outra, cuidar dos filhos que brotam desse amor para sempre. Então é uma vocação. O casamento não é uma profissão. O casamento é uma atitude de amor, cuidar um do outro, fazer o outro feliz e sendo também feliz na felicidade do outro. Essa é uma primeira vocação. Por isso nós chamamos específica. Uma outra vocação específica é o que nós chamamos da vocação ministerial.
A vocação ministerial, ela é o que nós vivemos no ambiente da igreja. Então, servir no ministério como diácono, servir no ministério como presbítero, como padre, servir no ministério como bispo. Então, veja, a vocação ministerial, que nós chamamos de vocação sacerdotal, ela é vivida em 3 níveis, ou 3 degraus, né? Diáconos, padres e bispos. Os diáconos, desde a primeira igreja, podem ser pessoas, inclusive, casadas. Hoje nós temos os diáconos permanentes, pessoas que têm suas famílias, seu trabalho, e que se dedica também como diácono na vida da igreja, até para recuperar um pouco o sentido mais primitivo da palavra e da missão do diácono, que é cuidar dos pobres, cuidar dos órfãos, cuidar dos doentes, cuidar da vida mais ameaçada. A palavra diácono, que é grega, significa aquele que serve, diácono, aquele que serve. Segunda vocação, segundo grau do ministério ordenado, os presbíteros, os padres, que são aqueles que estão à frente das comunidades, que estão aqueles que celebram os sacramentos específicos dessa vocação, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da reconciliação. Então, esses sacramentos são próprios do ministro ordenado como presbítero, porque o diácono pode também assistir o casamento, o diácono pode batizar. Então, a gente já tem aí 2 modos de viver essa vocação ministerial, sacerdotal. O terceiro modo é a vocação dos bispos, que desde a igreja primitiva são pessoas colocadas na sequela dos apóstolos para coordenar uma porção de paróquias, o que nós chamamos uma diocese ou uma arquidiocese. Então o bispo é sim um diácono, um padre, alguém que passou por essas etapas e que é escolhido então para coordenar o que nós chamamos uma porção do povo de Deus. O que há de específico no bispo que não há no diácono e que não há no padre? Então, o bispo é responsável, primeiro, para a santificação da igreja. O bispo é também escolhido para poder ordenar outros padres, outros diáconos, que isso é uma função do bispo. Não é uma função própria do padre, nem do diácono. É do bispo também a responsabilidade, por exemplo, do sacramento da crisma, ainda que ele possa delegar um presbítero para fazer isso. Então veja, 3 degraus, 3 graus dessa vocação ministerial. Então, vocação da família, vocação do ministério ordenado. Uma terceira vocação específica são jovens, meninos e meninas, homens e mulheres, que escolhem a vida consagrada. Então, o que nós chamamos de vida consagrada? Vida consagrada é consagrar a sua vida num Carmelo, num mosteiro, numa congregação religiosa. Então, franciscanos, salesianos, capuchinhos, carmelitas, jesuítas, está vendo? Agostinianos, né? Então, clarissas, maristas, são todas as congregações e ordens religiosas em que as pessoas consagram a sua vida pelos votos da castidade, da pobreza e da obediência, para viver. Tem a vida contemplativa, a vida consagrada contemplativa e a vida consagrada ativa. Diferença que os contemplativos vivem mais no mosteiro, vivem então mais em contemplação, em oração, dentro de uma casa. Enquanto que a vida ativa é mais para a missão, é mais para o serviço do povo de Deus. Então veja que são 3 essas vocações. A vocação familiar, a vocação ministerial e a vocação dos consagrados e consagradas. Teria ainda, brotando dessa experiência, uma dimensão que é muito importante, que é a dimensão missionária. Nós não falamos propriamente de uma vocação missionária, mas lembramos que todas essas vocações têm sentido para a missão. E aí a gente pode entender que algumas pessoas, casadas ou não, leigas, também assumem o seu ministério de leigo como um serviço à igreja. Então a gente pode dizer que há uma vocação laical nesse sentido, como o Papa recentemente, por exemplo, aprovou, inclusive, o ministério dos catequistas. Assim como tem o ministério da Sagrada Eucaristia, agora tem o ministério dos catequistas. Devem ser instituídos os catequistas, a pedido do Papa, para valorizar um serviço, uma vocação que é dos leigos. Veja que bonito. Então nós estamos nesse mês de agosto celebrando de modo especial essas vocações. No primeiro final de semana nós recordamos o Dia dos Pais, nós recordamos no segundo final de semana o Dia dos Religiosos,
Nós recordamos também logo no começo do mês, né, a vocação dos padres. Então a gente vai celebrando um pouco todas essas vocações neste mês. É importante rezar pelas vocações, rezar para que Deus continue chamando jovens para os diversos serviços na igreja. Famílias que deem testemunho do amor de Cristo, diáconos, padres e bispos que sirvam o povo de Deus, consagrados e consagradas que ajudem pela oração, pelo seu serviço missionário a fazer a Igreja de Cristo crescer, leigos e leigas que, assumindo o seu serviço nas comunidades, também fazem o reino de Deus crescer. Então, a vocação discernida e escolhida vai sendo cada vez mais vivida, vai crescendo, assim como aquela imagem que Jesus usou no Evangelho para falar do reino. O reino é como uma sementezinha de mostarda lançada na terra, que é a menor das sementes e que depois se torna a maior das árvores. Assim nós podemos comparar a vocação. Aquilo que brota no coração de cada pessoa, depois é colocado à disposição do reino maior. Então vamos agradecer a todas as pessoas que vivem bem as suas vocações e que também colocam a serviço do reino a sua vida, a sua vocação. Um grande abraço para vocês. Na semana que vem nós vamos continuar o nosso programa falando sobre a intenção de oração do Papa para esse mês de agosto. Sagrado coração do meu Jesus, Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Infinito de amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.